A paz do Senhor, meu nome é Maria Madalena, estou aqui no canal para trazer mais uma mensagem de Deus para a tua vida, que se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Eu quero deixar apenas o versículo 8, tem como tema aí Daniel na cova dos leões. E no versículo 8 diz assim: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O que eu quero dizer para você, que Dário, ele constituiu sobre o seu reino 120 presidentes e 3 príncipes. Só que no meio desses homens havia um que se distinguiu. A Bíblia diz que havia nele um espírito excelente, e esse era Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel começa então a se distinguir, porque ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência, ele sabia administrar em todas as áreas, ele ia bem, e ele se distinguindo, então se levanta contra ele ali a inveja, o ódio. Já começaram a ver ele com maus olhos, então arrumaram um jeito para tentar achar uma culpa para Daniel. Só que eles olhavam para ele e disse: esse homem é fiel demais, e nele nós não vamos achar vício e nem culpa, nós não vamos conseguir ocasião alguma para o culpar. Ele fazia tudo bem. Então, quando a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher, Daniel ali só plantando coisas boas, mas se levantou aqueles que queriam lhe fazer o mal. E as coisas então que era para dar certo, começam a dar errado na vida de Daniel. E eu quero dizer para você que ali eles, não achando ocasião para culpar no seu caráter, tentaram achar uma ocasião para culpar ele diante do seu Deus, porque ele sabia que Daniel era um homem de oração, que a sabedoria de Daniel, que tudo que Daniel fazia era abençoado por Deus. Então eles ali se reúnem, ali os presidentes, capitão e governadores, diz a palavra de Deus, e ali eles estabelecem um edito real, e a Bíblia ela vai dizer que naquele edito estava escrito que durante 30 dias ali ninguém podia fazer nenhuma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer homem a não ser ao rei Dário. E ali aquela conspiração, aquela reunião ali que foi estabelecida, já tinha um propósito: destruir Daniel, acabar com Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que eles pegam ali aquele edito e chega na presença de Dário e fala assim: agora, Dário, você vai assinar, agora você vai assinar a escritura e não pode mais ser mudada, porque diante da lei dos medos e dos persas, ali não se pode revogar o que é assinado. Então, ali Dário pega e assina aquele edito. E a Bíblia vai dizer que Daniel ele não se intimidou. Ele já sabia que ia pegar Daniel ali. E Daniel, a Bíblia fala que quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa. E a Bíblia fala que 3 vezes ao dia ele se punha de joelho, orava a Deus, dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. E ele tinha aquele costume. Então, ali ele já fazia aquilo dali, e os homens já estavam ali esperando para que ele viesse cair na presença ali do seu Deus. Mas aquilo não intimidou ele, porque ali aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando, mas eles já sabiam que ele ia orar, ele já sabia, por isso aquele edito ele foi assinado, por isso fizeram ali aquela reunião, aquele conselho. E eu quero dizer que eles acharam Daniel suplicando diante do seu Deus. E não importa
nós estamos na presença de Deus e o homem se levanta com inveja, nós não podemos nos intimidar, nós temos que estar na presença de Deus orando e dando glória a Deus, assim como Daniel fez, suplicando diante do nosso Deus. Não adianta o inimigo se levantar contra a nossa vida, tentar fazer com que as coisas que nós devemos colher de boa se tornem ruins, porque Deus, Ele está conosco. E eu quero dizer para você que ali Daniel foi orando, e eles então se apresentaram e disseram ao rei: olha, Daniel, ele está orando. E nosso edito foi que durante 30 dias ninguém podia orar, ninguém podia estar diante de outro Deus se não fosse, ou de qualquer outro homem se não fosse o tio rei. E a Bíblia vai dizer que o Dário, mesmo gostando muito de Daniel, ele não podia revogar aquela lei. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ali Daniel foi jogado na cova dos leões, porque não podia revogar. E a Bíblia vai dizer que o rei, quando ordenou que trouxesse Daniel e jogasse Daniel na cova dos leões, ele disse: o teu Deus a quem tu continuamente serve, esse vai te livrar. E a Bíblia fala que ali aquela prisão ali, a cova dos leões, era uma prisão subterrânea, e foi colocada ali uma pedra sobre aquela cova ali. A Bíblia vai dizer que foi posto sobre a boca da cova, o rei selou com anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, havia uma sentença de morte para Daniel. Daniel, ele era para colher vida, ele era para estar em abundância, ele era para estar prosperando no reino, mas havia uma sentença de morte que o homem tinha armado para ele, e a Bíblia fala que aqui não podia ser revogada aquela sentença, mas Deus entra no negócio, e quando Deus entra no negócio, Deus muda a sentença. Não adianta o homem querer pôr uma sentença na nossa vida, se não for de permissão de Deus, ele não permite. Eu quero te dizer que então o rei dirigiu para o palácio, passou, a Bíblia fala, a noite em jejum, porque ele gostava muito de Daniel. E a Bíblia fala que jejum não deixou trazer a presença dele nem instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Mas de manhã ele se levantou e foi nessa cova dos leões. E chegando na cova, ele chamou Daniel. E ali, com a voz triste, ele falou: o rei, o servo de Deus vivo, dar-se acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te das covas dos leões? O rei chamou, e a Bíblia fala que então Daniel falou: ô rei, que vive para sempre. A Bíblia vai dizer: o meu Deus, Daniel disse, o meu Deus me enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, para que não fosse... porque foi achada em mim inocência diante dele, também diante de ti, o rei. Não tenho cometido delito algum. Ele só tinha feito o bem. E Deus, quando nós fazemos o bem diante de Deus, não adianta o homem se levantar. Não adianta, porque Deus, ele trabalha em nosso favor. E Deus não vai permitir que nenhum dano aconteça, por mais que estejam as coisas difíceis. Por mais que você está colhendo coisas que hoje te faz chorar, que hoje te deixa triste, porque a Bíblia fala que então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova, e Daniel foi tirado, e nenhum dano, a Bíblia fala, se achou nele, porque crera no seu Deus. Então é muito importante, se nós estamos passando por momentos difíceis, nós acreditar no nosso Deus, mesmo que o inimigo tenha tramado contra a nossa vida, mesmo que algo tenha acontecido que ali tenha nos causado algum dano nessa vida agora, mas se você está na presença de Deus, eu quero te dizer que ele vai mudar a sentença, ele vai mudar tudo, porque a Bíblia fala
Aleluia, que através da vida de Daniel, um outro decreto foi feito, a qual em todo domínio no meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O reino de Deus não se pode destruir, ele é um Deus vivo, e Deus não dorme, por mais que às vezes querem nos fazer o mal, querem nos prejudicar nossa vida, nosso trabalho, nossos sonhos, aquilo que nós temos para conquistar. Nós não podemos ser abalados, porque nós estamos na presença de um Deus vivo, um Deus que permanece, um Deus que não se abala. E eu quero te dizer que o seu domínio vai até o fim. Deus não te abandonou, mesmo que você esteja na cova dos leões. Eu quero te dizer, estão querendo te devorar, estão querendo te destruir, estão querendo jogar sobre ti uma sentença de morte, mas Deus veio para te dar vida, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para a tua vida. Eu quero te dizer, se você é novo aí, se inscreva, deixe seu like, ajude a pregar o evangelho de Deus, para que vidas venham ser abençoadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus.